amigos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta hoje, J. Silva, se vocês desejarem. Queridos, mais uma vez aqui no nosso canal EBD Adelve, para mais uma lição. Haja visto que a nossa intenção aqui é edificar vidas através da palavra. E a gente faz isso através das lições que deixamos aqui alocadas e que são dirigidas aos nossos professores do nosso Ministério de Vasconcelos com toda a propriedade. Então, edificar a vida através da palavra é o foco aqui do nosso canal com toda a propriedade. Que Deus abençoe os nossos amigos que nos acompanham aqui semanalmente, agora tendo a oportunidade também de ter a companhia do pastor Ricardo fazendo um trabalho extraordinário. Deus abençoe, meu amigo. Tá bom? A casa é sua, mais sua do que minha, com toda a propriedade. Bom, nesse caso aqui, já que falamos do nosso pastor Ricardo, quero aqui externar meus agradecimentos a toda a direção da EBD Adelve, as pessoas da Deise, tá? As secretárias, nosso ministério presidido aí também pelo nosso pastor presidente. Muito obrigado a todos vocês por essa rica oportunidade que temos de estar não só aqui ovacionando o nome da nossa EBD Adelve, mostrando a importância do ensino através do mesmo, que é o canal, e, é claro, trazendo também pautas sobre o nosso seminário IBADELVE, seminário Novos Horizontes, e, é claro, o departamento de ensino. Ou seja, estamos aqui para somar literalmente forças com toda a equipe da EBD Adelve e mostrar a força da Adelve através do ensino e da edificação de vidas através das palavras. Então, por favor, fique conosco até o final, deixe o seu like, se inscreva, acione o sininho, porque nós estamos aqui todas as semanas. Não esqueça, seu like é importante. Por favor, pega esse dedo abençoado e já deixa um like aí para fortalecer. Falou? Bom, vamos para a nossa lição. Lição de hoje é a lição de número 5. A mesma traz como título Como Ler as Escrituras. Pois é. Depois de 4 lições falando sobre a autoridade, sobre a inspiração, sobre a estrutura, enfim, falar sobre como ler as Escrituras é essencial. Por quê, pastor? Veja bem, quando a gente entra dentro da própria palavra, com toda a evidência, a gente vê o próprio Deus colocando a importância da leitura, tá, como um dos fatores principais para a vida daqueles que são seus servos. Vê-se isso no livro de Josué, capítulo 1, versículos de número 1 a 8, versículos de número 1 a 9, para ser mais específico. Todavia, o versículo em evidência aqui, que se destaca, é o versículo de número 8, onde o próprio Deus vai dizer para Josué, para ele não apartar da sua boca o livro da lei, mas antes meditar nele dia e noite. Olha que coisa interessante, é o próprio Deus dizendo. Então, automaticamente, a gente percebe aqui que a leitura da Bíblia é fundamental, tá? Então, esse tema aqui é maravilhoso, ou título, se vocês preferirem, Como Ler as Escrituras, ok? Bom, o nosso texto áureo, ele diz o seguinte: E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes o que leis? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 30. Pois bem, a verdade prática diz o seguinte: as técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia. Entenda isso aqui. As técnicas de interpretação, tá, auxiliam, ajudam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Coisa linda isso aqui, né? Por isso, diz o autor, não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus em hipótese alguma. Auxiliam? Sim. São maiores que a palavra? Não. Ok?
São infalíveis? Também não. Então, as técnicas são importantes. Só para a gente ter uma ideia de que tipo de técnicas são essas, nós temos a hermenêutica, a exegese e a homilética. Essas três técnicas aqui, elas são essenciais. Existem outras, claro, mas essas aqui são as principais. Falou? São infalíveis? Não. Até porque quando a gente começa a estudar a própria hermenêutica, a arte ou a ciência da interpretação, com toda a propriedade, a mesma diz que as escrituras, tá, interpreta-se a si mesmo com toda a propriedade. Falou? Então, isso aqui é muito importante, mas vamos para a nossa leitura diária. Pois é, a nossa leitura diária de hoje, ela está muito bonita, tá? E importante, de segunda a sábado, dentro das referências bíblicas alocadas pelo autor, a gente vê as seguintes descrições. A primeira delas: todos os leitores, olha só, todos os leitores da Bíblia, diz ele, todos os leitores da Bíblia também a interpretam. Que coisa, né? A segunda: tudo o que está escrito é verdadeiro e serve para o nosso ensino. Coisa linda, né? Bom, as Escrituras ensinam a atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais, com toda a propriedade, né? Bom, necessitamos do Espírito Santo para discernir as verdades bíblicas com toda a propriedade. Ah, pastor, mas eu tenho aqui as técnicas que auxiliam na compreensão. Como o senhor já disse, está aqui pautado na verdade prática. O senhor disse aqui que essas técnicas principais são hermenêutica, exegese e homilética. Então, eu posso utilizar-me da exegese para sacar, trazer à tona, arrancar a informação, e posso me utilizar da interpretação da hermenêutica e depois aplicar pela homilética. Sim, perfeitamente, com toda a propriedade, você pode. E, aliás, até deve, como um bom seminarista ou como um bom aluno da escola dominical, fazer isso com toda a propriedade. Mas entendam, disse, digo e repito, as técnicas não são maiores, tá, que a interpretação que o Espírito Santo proporciona. Então, com toda a evidência, eu necessito não só das técnicas, mas necessito mais ainda, tá? Principalmente, essencialmente do Espírito Santo. E pronto, ok? Ele é maior que tudo, tá bom? Vamos lá. As verdades bíblicas são confirmadas quando experimentadas pela igreja. Coisa linda, né? Olha só, as verdades bíblicas são confirmadas quando experimentadas, vividas, sentidas, literalmente, tá, pela igreja, ok? E a última: as experiências devem ser submetidas, tá, ao crivo das Escrituras. Essa última parte aqui, lá no finalzinho, no tópico de número 3, a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? E é muito importante. Vamos lá, nossa leitura bíblica em classe. Essa leitura bíblica em classe aqui, tá? Ela está muito boa, muito bonita. Tem 2 pontos aqui que eu vou ler por causa deles. Vamos lá. Primeiro, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículos de número 26 a 30. Versículo 26: e o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, olha só, eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mó de Candace, coisa linda, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Coisa extraordinária. Segura isso aí. E regressava
e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Vamos lá, deixa eu ler com calma isso aqui. Chega-te e ajunta-te a esse carro. Agora ficou melhor. E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Pois bem. Bom, a leitura em evidência, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, mostra um Felipe, tá, se lançando enquanto a igreja, né, composta ali pelos apóstolos, chamada de igreja primitiva, estava reclusa, tá, estava sendo ameaçada, estava sofrendo algumas ameaças, tá, e é claro, no coração daqueles apóstolos de Jesus, tá, a ideia de pregar para os gentios ainda não era uma ideia muito bem vista. Então, automaticamente, eles estavam apenas focando o povo judeu. Mas esse homem aqui vai ser usado para desbravar o terreno em seu tempo, onde Deus queria alcançar os gentios também, com toda a propriedade. Filipe é o desbravador, tá? É o primeiro canal que Deus vai usar para levar a sua mensagem ao povo gentil. Tanto é que temos aqui um etíope indo para Jerusalém adorar, e esse etíope aqui vai ter oportunidade de ouvir literalmente, tá, a palavra de Deus através do evangelista Filipe. Ok? Pois bem, Filipe está debaixo de um sobrenatural, porque a Bíblia diz-nos com toda a propriedade que ele foi transportado pelo Espírito para esta localidade. Como isso aconteceu, não faço a menor ideia, só sei que a Bíblia diz que ele foi transportado, ele foi levado, ele foi conduzido. Tá? E já que ele está dentro, debaixo do sobrenatural, com toda a propriedade, como é que ele vai alcançar o cavalo e como é que ele vai ouvir o que o eunuco está lendo dentro do seu carro? Que coisa interessante, né? Nós temos aqui o Espírito Santo aguçando a audição de Filipe e ao mesmo tempo lhe proporcionando força para alcançar a carruagem do eunuco. Ok? Então isso aqui já é sobrenatural com toda a evidência. Outro fato importante nessa leitura é a questão de Candace. Ou seja, uma vez que o título da lição é como ler as Escrituras, e a gente percebe erros absurdos cometidos por leituras e interpretações totalmente fora de um contexto teológico pautado, centrado, dirigido pelo Espírito Santo, onde a gente vê cada erro que eu vou te contar de interpretação. Por que você está falando isso? Porque muitos até já disseram que Candace era a região, e aqui com toda a propriedade, o texto é claro, é evidente, ele está dizendo, tá? O etíope, tem que ir com calma, né? O etíope, eunuco, mordomo mor de Candace. Pronto. Rainha dos etíopes. Isso aqui é localidade geográfica, gente? Isso é uma mulher, pelo amor de Deus. Mas infelizmente, né? Já teve gente dizendo porque Candace, daí, tal, a região, não, pelo amor de Deus. Erro de interpretação. Né? Isso acontece. É preciso ter muito tato e muito cuidado como ler as Escrituras. Já que entrei nessa pauta aqui, deixa eu lhe contar um outro fato aqui que aconteceu agora recentemente. Estava eu sendo indagado por dois amigos e eles me faziam a pergunta sobre a questão de José estar sendo vendido pelos seus irmãos aos ismaelitas, uma caravana de ismaelita que estava passando aonde eles estavam pastoreando o rebanho do velho pai Jacó. Pois é, naquele momento em que José está na cova e eles deliberam entre si, tomando a decisão então de vender para a caravana dos ismaelitas, a contextualização vai nos dizer que os medianitas entram dentro dessa leitura e em seguida são chamados de ismaelitas de novo. A pergunta foi:
Quando eles tomaram a decisão de vender para a caravana dos ismaelitas que estava passando, quando chega na parte dos medianitas, dá-se a impressão de quem está tirando José da cova não são os irmãos, mas os próprios medianitas. Aí você pergunta, é ismaelita ou é medianita? Vamos lá, ismaelitas de origem, tá? De nacionalidade, medianitas porque habitavam a região de Midian. Ou seja, esses elementos, ok, com toda a evidência, tá? Na leitura parece que são eles que estão, como disse, tirando José da cova, e na verdade não é isso. Quem está tirando José da cova literalmente são os seus irmãos, tá? Onde entra a comparação dos medianitas, logo em seguida, o mesmo texto vai dizer, e eles tiraram José da cova e venderam para os ismaelitas. Então houve uma interpretação aqui, um cuidado até, eu até achei interessante, das pessoas que me perguntaram, tá? Porque eles estavam ali preocupados em não cometer nenhum erro. Isso é muito interessante e importante para a vida do leitor da Bíblia, tá? Se você tiver dificuldade para interpretar um texto, tá? Não tenha vergonha de pedir ajuda, pelo contrário, isso é fundamental. Este que vos fala, se precisar deliberar com uma outra pessoa sobre um assunto, vou fazê-lo com toda a propriedade, tá? Até porque, tá? Eu não sou dono da verdade absoluta. Eu tenho o dono da verdade absoluta na minha vida, mas eu não sou dono dela, tá? O dono é Ele. É Ele quem dá a interpretação, é Ele quem faz o milagre acontecer. Então, graças a Deus, os irmãos entenderam o que eu disse para ele. Tá? Pois bem, isso aqui é uma observação. Tá? Um outro erro, já que estamos aqui, vamos continuar. Um outro erro, eu não estou interpretando a contextualização aqui da leitura não, tá, gente? Mas eu estou trazendo esse assunto, se você quiser usar, você fique à vontade. Se não quiser, fique tranquilo. A gente vai colocar aqui as pautas das lições, vocês vão usar as lições com toda a propriedade. Mas isso aqui é um assunto que merece a nossa atenção. Um outro texto que a gente percebe muito, mas muito erro, é justamente no capítulo 16 de São Mateus, quando Jesus fala da igreja, tá? Coloca Pedro em evidência, tá? E coloca a pedra e colocar a pedra fundamental também em evidência. Como assim, pastor? Vamos lá. Na ocasião do texto, Jesus diz para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Só que as pessoas leem diretos e alguns interpretam dizendo que a pedra que Jesus está fazendo referência, está citando, é Pedro, e não é. Temos uma vírgula e temos um verbo de ligação separando Pedro da pedra, da rocha, ok? Ele está dizendo, tu és Pedro. A interpretação clara e clássica, tá, das originais vai dizer que Pedro é Petros, pedra pequena, fragmento de pedra. Jesus está dizendo, você é Pedro. Em outras palavras, se ele me permite dizer, ele está dizendo com toda a propriedade, você é pedra pequena, você é fragmento de pedra. Porém, sobre esta pedra, rocha grande, inabalável, Petra, do grego, é uma alusão justamente ao que ele é. Ele está dizendo, você é Petros, mas é sobre esta pedra, rocha inabalável, que sou eu, que eu edifico a minha igreja. E tem erros sendo cometidos. Aliás, nós temos aí uma igreja que se intitula, né, dentro dessa realidade. Bom, mas não vamos entrar aqui nos pormenores disso. Isso aqui é importante a gente mencionar, porque o título da lição é Como Ler as Escrituras. Pegou? Meu Deus do céu, fiquei muito tempo aqui, né? Bom, aí saindo da leitura bíblica em classe, a gente se depara com o plano de aula do autor. Pois é, o plano de aula ganhou espaço no lugar do interagindo e dos objetivos geral e específico. O plano de aula até traz os objetivos, tá? Mas esse plano de aula aqui, geralmente, bom, nós estamos na 5ª lição, tá? Eu coloquei aqui 2 lições e já deu para perceber que eu não estou me prendendo ao plano de aula. Eu deixo isso aqui para os professores, fiquem à vontade. Mas esse plano de aula aqui, tá? Ele coloca a importância de se conhecer a estrutura da Bíblia, que foi a lição da semana passada. Pois é, a importância de se conhecer a estrutura da Bíblia, para quê, pastor? Para manejá-la, diz ele. Mas ele coloca mais assim, mas
importante ainda, mais importante ainda, é lê-la. Coisa linda isso aqui, tá? Conhecer a estrutura da Bíblia, manejá-la bem é importante, mas o mais importante ainda, diz ele, é lê-la adequadamente. Coisa linda, coisa linda. E aqui ele coloca: não são poucos os erros e os enganos por causa da má interpretação das Escrituras. Não são poucos, tá? Não são poucos. Nós temos pelo menos aqui duas seitas, né, que são pautadas em erros absurdos. Uma porque resolveu colocar data para a volta de Jesus. Ou seja, não acontecendo, acabaram mudando o nome da seita e estão por aí, né, dizendo que são testemunhas de Jeová. Mas vamos lá. Bom, uma vez eu perguntei: o que vocês viram Jeová fazer? Mas bom, deixa isso para lá, né? Isso é problema deles. Bom, cada um com seu cada qual, cada um vai responder por si. E tem uma outra aí também, mas muito bem difundida, tem uma importância até dentro da área do ensino, tá? Que recebeu aí a visita de um anjo, e o anjo disse para ele lá pegar as pedrinhas, já falei sobre isso aqui, tá? Pelo amor de Deus, né, gente? Sem falar nos erros absurdos que outras seitas cometeram pelo fato de interpretar a Bíblia, tá, ao bel prazer, segundo as suas próprias exegeses pessoais, loucas, tá? Seitas que levaram milhares de pessoas até mesmo à morte. Tem uma delas aí que o cara até falou sobre o cometa Halley-Bopp. Pelo amor de Deus, cada loucura, cada insanidade. Gente, o perigo de ler a Bíblia erradamente é horrível. É como a história do cara mega ultra super conhecida, né, que leu o texto e disse: não, porque a Bíblia mandou eu adulterar com a esposa do irmão. Pelo amor de Deus, gente, é isso. Como ler as Escrituras? Isso aqui é fundamental, é essencial saber, tá bom? Vamos lá, então, erros absurdos por causa de uma má interpretação. Aí ele continua dizendo: devemos, tá, dar a devida importância, tá? Mas dá importância ao quê? Ao assunto que impacta diretamente a qualidade da fé, diz ele, do leitor da Bíblia. Como assim? Eu devo dar importância ao assunto das Escrituras, tá? Ao conteúdo da Bíblia com toda a propriedade, porque a leitura bíblica, tá, por si só, para quem gosta, para quem ama, para quem se interessa, ela já vai impactar. Somente a leitura causa impacto, coisa linda demais, pelo amor de Deus, tá? Bom, que tenhamos sabedoria do alto para ler a Bíblia e compreendê-la adequadamente. Ele fecha o seu plano de aula aqui na sua introdução. Eu coloquei uma deixazinha aqui para somar a esse comentário, tá? Esta era a deixa de Deus a Josué. Coisa linda. Não apartes da tua boca o livro desta lei. Lindo demais isso aqui, pelo amor de Deus. Ok? Ufa, maravilha. Bom, vamos lá. Ainda dentro desse plano, ele coloca aqui objetivos da lição, tá? Primeiro, expor. Segundo, pontuar. E o terceiro, apresentar. Vamos lá? Vamos conhecê-lo? Expor que a Bíblia precisa ser interpretada. Lindo demais. Segundo, pontuar os pressupostos pentecostais para a leitura da Bíblia. E terceiro, apresentar os princípios básicos de interpretação bíblica. Vamos lá. Vamos descobrir isso aí na lição. Mas antes de eu fechar aqui, tá, o plano de aula dele, porque esse aqui eu gostei, tá? Eu vou ficar aqui com motivação, tá? De motivação para baixo, tá bom? Eu não vou fazer mais nenhum comentário,
tá bom? Se quiserem fazer, que o façam, mas eu paro aqui, tá bom? Porque essa motivação que ele coloca aqui, nós colocamos assim: observe, ler e interpretar a Bíblia de maneira adequada deve ser o objetivo de todo aluno da escola dominical, diz ele. E eu tomei a liberdade de acrescentar dizendo, ou por que não dizer, de todo cristão, de modo geral. Lindo demais isso aqui. Ok? Ler e interpretar a Bíblia de maneira adequada deve ser o objetivo dos alunos da EBD e de todo cristão de modo geral. É isso. Pegou? Tá, vamos lá. Por quê? Uma vez que eu me dedico a isso, aí ele continua dizendo aqui, como compreender os ensinos de Jesus nos evangelhos. Aí nós colocamos assim, tá? Como entender e compreender os ensinos de Jesus nos evangelhos, que é fundamental se eu não fizer uma boa leitura, se eu não praticar uma boa leitura, se eu não me preocupar com uma interpretação correta, reta, tá? Por isso que aqui a gente pode utilizar a verdadeira exegese, também a hermenêutica com toda a propriedade. Lembrando que a ortodoxia da a ortodoxia da hermenêutica, agora saiu, que se baseia literalmente no conteúdo sagrado, puro e santo, tá? Não sofre alteração. Ok? Então isso aqui é muito, mas muito interessante. Vamos lá, continuando. Como receber e aplicar ainda nos dias de hoje, digo eu, tá? As mensagens contidas dentro dela para o alcance das almas humanas sobre a terra. Pegou? Isso aqui é interessante. Aí eu fecho aqui, tá bom? E a gente vai direto para a introdução da lição. Falou? Eu disse para vocês, tem mais coisa ainda aí dentro do plano de aula, eu citei apenas o que eu quis citar, porque eu gostei, mas fiquem à vontade para uso fazer do restante se quiserem, tá bom? Para mim isso aqui já é o essencial, tá bom? Eu trouxe para vocês, estou colocando pautas aqui muito boas, podem ser utilizadas, fiquem à vontade, tá bom? Partindo então para a nossa introdução, agora a introdução da lição e não mais do plano de aula, o autor começa aqui da seguinte maneira, olha o que ele coloca para a gente, a leitura e o estudo das escrituras, tá? Vamos lá, deve ser um privilégio, isso aqui digo eu, nós colocamos assim, um dever e um privilégio, tá bom? Porque está escrito na introdução dele, tá? Se eu pegar a introdução dele aqui, vamos lá, olha só, a leitura e o estudo das escrituras são um dever e um privilégio, é o que ele começa, nós colocamos ali, um dever e um privilégio, segura essas duas palavras aqui, vamos lá, por que um dever? Vamos lá, dever por ser ela, quem realmente conduz, olha lá, quem realmente conduz sob a direção certa todo aquele que crer em sua eficácia. Pegou? Por que é um dever, pastor? É um dever por ser ela quem realmente conduz sobre a direção certa todo aquele que crê em sua eficácia. Eu repeti apenas para massificar. Falou? Bom, e por que um privilégio, pastor? Vamos lá. Privilégio, pega isso aqui. Por se tratar de um favor não merecido, entendeu? Por se tratar de um favor não merecido e de uma oportunidade única de, através da mesma, das Escrituras, tá? Poder andar, confiar e estar diante de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Que isso? Vamos lá. Dever, por ser ela quem realmente conduz. Privilégio,
por se tratar de um favor não merecido. Eu não merecia, eu não era digno, mas através da mesma eu tenho a oportunidade, tá, de andar, confiar e estar diante de Deus. Isso é lindo demais, pelo amor de Deus, coisa extraordinária. Uau! Bom, para a gente caminhar para fechar a introdução dele, ele coloca aqui dizendo na sua introdução, na dele: por isso temos que zelar pelo conhecimento bíblico, tá? E estar consciente da necessidade de aplicar o texto sagrado em nossas vidas. Olha só que coisa, né? Não é só aplicar o texto para as pessoas, como fazem os mensageiros, pregoeiros, não, mas é aplicar o texto às nossas próprias vidas. Isso aqui é muito interessante. Quando eu aplico o texto à minha vida, eu estou me colocando à disposição de Deus, literalmente, porque a palavra é de Deus. Vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Isto é, fazê-lo literalmente, ou fazê-la literalmente. Segundo o que ele está dizendo aqui, nós colocamos assim: isto é, fazê-la literalmente ter sentido em nossas vidas. Irmão, se a palavra não tem sentido em minha vida, o que eu estou fazendo na igreja? Porque quem me mantém na igreja, além da fé, do Cristo, do Espírito Santo, é a palavra. Porque eu só conheci a fé, eu só conheci o poder do Espírito Santo, e só conheci a eficácia da salvação do Cristo por causa de quem? A palavra. Jesus, com toda a propriedade, diz: examinai tudo. Tá? Pedro declara: o conhecimento vem por causa dele. Então, querido, se eu não amar a palavra, se eu não me dedicar à palavra, se eu não focar a palavra, eu não vou saber de nada. Eu preciso da palavra. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O que Jesus está dizendo? Quer conhecer o poder de Deus? Conheça as Escrituras. Quer saber da operosidade de Deus? Conheça as Escrituras. Quer saber do favor de Deus? Conheça as Escrituras. Quer me conhecer? Conheça as Escrituras. Quer conhecer o Espírito Santo? Conheça as Escrituras. Quer entrar no céu? Conheça as Escrituras. É assim, simples, lindo e maravilhoso. Maravilha. Vamos lá. Uau, me empolguei, né? Bom, inclusive o autor aloca aqui o alerta de Tiago, que devemos ser cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Pegou? Lindo, né? Então, como diz o autor, veremos a importância dos princípios basilares. Calma aí. Deixa eu melhorar isso aqui. Dos princípios básicos, ok? Da interpretação da Bíblia. Pegou? Fechou a introdução dele, né? Fechou. Depois das duas pautas que eu coloquei em cima, sobre o dever e sobre o privilégio, enriqueceu mais ainda. Vamos lá? Primeiro tópico da lição com toda a propriedade. A Bíblia precisa, olha só, deixa eu repetir isso aqui. A Bíblia precisa ser interpretada. Que coisa, né? A Bíblia precisa ser interpretada, pastor? Precisa. Precisa. Olha só que coisa, né? No primeiro subponto aqui, ele coloca a importância da exegese. Deixa eu só explicar uma coisinha aqui para vocês. Tá? Eu tenho aqui a explicação da palavra exegese e depois eu tenho algumas aplicações do autor autenticando, corroborando, massificando a importância disso aqui. Tá bom? Mas o que eu vou falar aqui para vocês é apenas o que ele coloca aqui como a importância. O que é a importância? A exegese. A aplicação que ele coloca aqui eu vou deixar para vocês utilizarem caso queiram. Tá bom? Pastor,
É importante para o conhecimento, é importante para a leitura, é importante porque você vai somar mais ainda, tá bom? Fique à vontade para usar se quiser, tá bom? Mas vamos lá. O termo exegese, vamos lá, vem do grego, diz ele, né? Vem do grego ex, traduzido por fora ou como fora, tá? E agen, com o sentido de guiar. Aí ele coloca aqui, literalmente significa guiar para fora. Isso é, extrair a intenção das palavras de um texto, ok? Vamos colocar de uma forma mais sucinta. O que é exegese, pastor? Exegese é nada mais, nada menos que fazer vir à tona, extrair, sacar, obter a informação que está lá escondida, oculta e que precisa vir para a clareza. A exegese tem esse papel, tá? Ela faz isso acontecer com toda a propriedade. Por quê, pastor? Existem textos que exigem de nós uma boa exegese. Como assim? A exegese vai trabalhar com a história, vai trabalhar com os textos literais, tá? Ela vai trabalhar para que você possua a compreensão exata. Para isso ela vai ter que ir na história, na geografia, ela vai em vários lugares. Para quê? Para cavar essa informação, para trazer para você uma informação concreta, verdadeira, para que você não cometa erros, tá? Isso é o papel da exegese. Falou? Fique à vontade. Vamos lá. Número 2, as limitações dos autores. Eu coloquei de forma muito sucinta, eu já fiz até uma pauta aqui em todo esse comentário, né? Nós colocamos assim, só para a gente ter uma ideia do que a gente vai estar tratando, de acordo com o que ele escreve aqui. A leitura, ele começa. A interpretação, ele coloca aqui dentro. As limitações humanas, ele faz questão de falar. O entendimento, também está na pauta dele. Na figura da linguagem, aí ele vai apresentar para a gente a hermenêutica, tá? E é claro, no final nós colocamos ali logo a interpretação maior. Pois bem, vamos ver como é que fica aí essa pauta para a gente aplicar. A leitura, quando leio, entendo ou busco entender, logo estou interpretando. Por quê? Na leitura diária ele diz que todo leitor da Bíblia já é um intérprete, ou já está interpretando à medida que está lendo. Sim, de fato, né? Ler a Bíblia é uma coisa que mexe com a gente quer entender o que Deus está falando através da mesma. Então, isso acaba forçando a gente a buscar uma compreensão do texto. E, na maioria das vezes, a gente faz isso quando está meditando também, quando está estudando ou quando a gente quer resposta. Tá? Temos uma leitura chamada de leitura devocional, uma leitura muito importante. Tá? Dentro desse contexto de leitura, eu poderia falar aqui sobre a leitura exegética, que é aquela que saca a informação, que busca a informação, como já foi até falado aqui de forma mais clara. Tá? E também a leitura devocional. A leitura devocional é aquela leitura que você faz sempre, tá? No horário estipulado, no momento que você quer, tá? Ou você separa um momento somente para aquilo. Mas essa leitura também é muito importante. Por quê? Porque a mesma leitura devocional, ela também vai levar você a buscar entender o que Deus realmente quer falar. E é bom quando você pratica a leitura devocional. Tá? Aliás, diga-se de passagem, eu acho que a leitura devocional deveria ser praticada por todos os cristãos, mas não temos o hábito, né? Principalmente quem é como a gente, pregador, mensageiro da palavra de Deus, a gente quer ficar lendo ela o tempo todo. A gente não escolhe um horário específico, a gente quer estar sempre em contato com a palavra. Nas oportunidades que a gente tem, a gente quer estar em contato com a palavra, porque é importante, a gente gosta. Tá? Acaba se tornando um devocional mega, ultra, super aplicador, né? Muito bem, mas vamos lá, deixa isso para lá, vamos voltar para cá. Quando leio, entendo ou busco entender, logo estou interpretando. Bom, a interpretação. O leitor da Bíblia é aquele que busca ler e interpretá-la com toda a propriedade. Quem são aqueles que querem interpretar a palavra? São os leitores da Bíblia. Okay? Mas nós temos aqui as limitações humanas. Vamos lá. O entendimento
O entendimento nem sempre é o que realmente, nem sempre é o que realmente o texto quer dizer, ou o contexto também. Como assim? Bom, as limitações humanas, tá, trabalham com o nosso entendimento. E muitas das vezes, como eu já até citei aqui, bem no início, né, erros gravíssimos são cometidos justamente por quê? Porque o entendimento que a pessoa tem, às vezes é um, mas ele é limitado. Então, se você tem um entendimento, tá, busque perguntar ao Espírito Santo para ver se é isso mesmo. Busque a presença do Espírito Santo, tá? E aí ele vai confirmar se é ou não aquilo que você está pensando. Sabe, o grande problema é que às vezes nós temos aí pessoas que têm um entendimento de um texto e eles querem fazer disso uma verdade absoluta. Não é. Seja claro, seja prático. Se você teve um entendimento, tenha a hombridade de reconhecer e dizer: eu entendo dessa forma, tá? Eu entendo dessa forma. Não estou obrigando ninguém a entender, tá? Mantenha para si esse entendimento, tá bom? Mas tem gente que quer forçar. Não é isso, não é isso nada, querido. Pelo amor de Deus. O que é isso? É assim, não é assim nada. Você não é dono absoluto da verdade, não. Tá bom? Então, com calma, com sabedoria. Falou? Com calma, com sabedoria. Por quê? Porque o nosso entendimento não é o entendimento de Deus. O nosso é limitado, o de Deus é ilimitado. Então, já para começar. Bom, na figura da linguagem, nós colocamos assim: na figura da linguagem hermenêutica, a interpretação primária das escrituras lindas, né, encontra-se na própria escritura. Ele vai colocar aqui uma informação dizendo que Lutero teve a hombridade, né, de afirmar, assegurar que a própria Bíblia interpreta-se a si mesma. Daí por diante, com toda a propriedade, esse entendimento se tornou clássico, claro, e todos nós entendemos da mesma forma, ok? Logo, a hermenêutica não é suprema. Não é suprema. Ela é apenas uma auxiliar naquilo que fica difícil para você entender. O que a hermenêutica vai fazer? Ela vai procurar interpretar as palavras, mas o conteúdo sagrado da mensagem verdadeira, quem te dá é o Espírito Santo. Falou? Muito bem. A interpretação maior aqui não é só o que eu penso. Não. O que eu acho. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. Por quê? Vamos lá. Para constatar uma interpretação sadia da mesma, é bom sempre contar com a ajuda do Espírito Santo. Pegou? Não preciso nem falar mais nada, né? Vamos lá, número 3. A natureza das Escrituras. Aqui, olha só, preciso ser claro e bem objetivo. Como eu disse para vocês, tem aqui a aplicação do autor. Por quê? Quando ele fala aqui da natureza das Escrituras, semana passada foi falado sobre a estrutura da Bíblia. Quando a gente fala da estrutura da Bíblia, a gente fala literalmente da natureza também das Escrituras. Está claro, porque ele vai dizer aqui com toda a evidência, está aqui, ó. A mesma foi cunhada num período, tá, próximo a 1600 anos, ou seja, 16 séculos, tá, onde cerca de mais ou menos, digo eu, 40 escritores participaram da composição desse livro sagrado, lembrando que todos eles foram imbuídos da inspiração, tá? Movidos pela inspiração do próprio Espírito de Deus, para uso fazerem do que redigiram como vontade de Deus aos homens, ok? Então isso aqui eu não preciso estar voltando nem repetindo o que já foi dito, é isso aqui. Deu para entender? Aí ele coloca aqui mais algumas coisinhas, tá? 40 autores que viveram em épocas e culturas diferentes, já vimos isso, tá? Portanto, os textos canônicos possuem particularidades que não podem ser ignoradas. Coisa linda demais, olha só. Isso aqui merece a minha atenção. Olha o que ele diz. Textos possuem particularidades. Isso é uma verdade, né?
pelo amor de Deus. Estava falando para uma aluna outro dia no seminário sobre o segredo da interpretação. E ela dizia que tinha dificuldade de interpretar a Bíblia, até mesmo para ler, justamente por conta de não entender nada. E conversando com ela, eu falei, olha só, eu vou te dar aqui uma regrinha básica. Tá? É claro que você vai fazer isso depois de orar e pedir a Deus, né? Orientação, claro. Mas enfim, por exemplo, vou te mostrar mais ou menos como é que funciona. Você pega o Salmo de número 91, Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Eu disse para ela, procura dentro desse texto aí as palavras-chave, as palavras que você acha mais importantes, tá? Olha só, aquele que habita, aquele é uma palavra que se refere a um sujeito, tá? Que não aparece, pode ser qualquer um. Tudo bem, você pode até destacar isso aqui se você quiser, mas habita, olha só, aquele que habita, então você tem aqui habitação, não é isso? No esconderijo, olha só, esconderijo, outra palavra, tá? Do Altíssimo. O Altíssimo aqui com toda a propriedade é o próprio Deus, tá? Olha só, então se você pegar esses pontinhos aqui, tá? E fazer uma análise sintática com toda a propriedade de todo esse contexto aqui do primeiro versículo, você vai ter uma interpretação, ok? E a aluna resolveu fazer isso. Chegou na semana seguinte dizendo que não conseguia parar de escrever, porque as informações que estavam vindo era uma atrás da outra, e ela já tinha escrito mais de 20 páginas, tá? Então, automaticamente, isso aqui é fundamental. Lembrando que eu disse para ela, procure, claro, buscar isso com a ajuda do Espírito Santo. Se você coloca o Espírito Santo à frente da tua interpretação e leitura, seja ela exegética ou seja ela devocional, querido, você vai ver o agir de Deus de forma sobrenatural. É por isso que às vezes você pergunta, de onde essas pessoas tiram tanta coisa? De onde esses pregadores arrancam essas informações? Da onde esses líderes espirituais cavam tanta coisa? É por causa disso, querido. Depender única, exclusivamente do Espírito Santo. Maravilha, lindo demais. Pelo amor de Deus. Bom, deixa eu fechar aqui a pauta dele. Eu achei que eu não ia falar muito aqui, né? Mas acabei falando. Eu separei aqui, bem em negrito, para ter aquela importância dentro do conteúdo que ele me apresenta. Dentre tantas, podemos citar as narrativas, olha só, as poesias, as crônicas, as profecias e as parábolas. Veja bem, ele disse que a contextualização canônica do texto possui particularidade. Logo aqui eu coloco isso aqui não só dentro do texto, mas eu coloco dentro do contexto. Ou posso colocar dentro da própria Bíblia com toda a evidência. A natureza das Escrituras se revelam na interpretação, não só no seu cunho histórico, não só no seu cunho geográfico, não só nas pautas desses autores diversificados em momentos totalmente diferentes uns dos outros, totalmente inspirados pelo Espírito Santo, redigiram coisas magníficas, dentre elas, como ele diz aqui, narrativas, coisa linda, né? Poesias, crônicas, profecias e parábolas. Parábolas a gente deixa por conta de Jesus com toda a propriedade, mas é claro, tá? Lembrando que 3 evangelistas clássicos aqui, a saber, Mateus, Marcos, Lucas e João, pautam com toda a evidência as parábolas do Mestre. João, de uma forma sucinta, também faz uso dessa propriedade. Só que, dentro do contexto teológico, tá, os 3 evangelistas são considerados sinópticos porque possuem uma visão comum ou uma linguagem parecida. Pois bem, João diferencia um pouco dessa linguagem, mas ele também faz parte do cunho, tá, de testemunhas que corroboram e autenticam a biografia de Jesus com toda propriedade. Pega a visão, vamos lá, deixa eu sair daqui, vamos para
Vamos para tópico de número 2. Vamos lá. Pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Vamos lá. O que seriam esses pressupostos? Vamos ver. Bom, primeiro ponto ou subponto, fique à vontade. A autoridade da Bíblia. Vamos lá. Pegando a leitura dele, deixando sucinta de novo. Uma das marcas, diz ele, do pentecostalismo é o compromisso inegociável com as Escrituras. Calma aí, o que é isso? Ele está dizendo aqui que o pentecostalismo tem um compromisso inegociável com a Bíblia. Logo, os pentecostais que dão vida e evidência a esse pentecostalismo, automaticamente são os elementos que buscam pautar-se com toda a propriedade dentro desse compromisso inegociável. Isso é lindo demais, pelo amor de Deus. Talvez por isso muita gente não vá com a nossa cara, problema deles. A gente vai com o Espírito Santo, com a graça, até chegar ao céu, ok? Como eu disse, digo e repito, não vem querer mudar aqui o pensamento de quem vive o sobrenatural, de quem sente a presença de Deus, tá? De quem sente a graça de Deus. Do simples fato de estar lendo a palavra, já sente a presença de Deus. Ah, sai para lá. Vamos lá, deixa eu voltar para cá. Cremos na inspiração divina. Claro que cremos. Sem sombra de dúvida. Claro que cremos. Tá? E ele continua dizendo aqui, ó, cremos na inspiração divina, vamos lá, verbal e plenária da palavra de Deus. Por quê? Porque ela é a nossa regra final em questão de autoridade, fé e prática. Lindo demais isso aqui, gente, não precisa nem falar nada, pelo amor de Deus, está mastigado demais, está muito claro, está muito evidente isso aqui, né? Olha só, cremos na inspiração divina, verbal e plenária, ok? Falamos sobre isso, né? Falamos. Ah, pastor, eu gostaria de saber um pouco mais. Entra aqui no canal BBD Adel, vê lá no JC, que você vai ver. Estou falando sobre isso, tá? Vamos lá. Meu Deus, deixa eu fechar aqui esse número 1. Vamos lá, deixa eu dar uma voltadinha aqui. Vamos lá. Bom, portanto, ao ler o livro sagrado, que livro sagrado é esse, pastor? A Bíblia. Temos como pressuposto, qual é o pressuposto? Eu fiz até a pergunta, né? Que pressuposto é esse? Aí ele coloca aqui, a sua inerrância e sua infalibilidade. Pegou? Esses são os dois pressupostos que autenticam, corroboram, caracterizam literalmente a autoridade da Bíblia. Tudo o que está escrito é verdadeiro e serve para o nosso ensino. Pegou? Vamos lá. Não acaba não, tem mais. Bom, nossa compreensão, tá, está pautada justamente na interpretação que temos com a ajuda do Espírito Santo. Mas vamos lá. Nessa compreensão, refutamos a relativização ou relatividade das coisas, para ser mais exato, tá? Onde o sistema insiste em dizer que tudo é relativo. Tudo é relativo. Bom, voltando, eu estava falando sobre a relativização das coisas. Ok? Bom, como eu já havia explicado sobre isso, tá? Onde tudo é relativo, não há necessidade de a gente voltar a falar sobre isso. Mas vamos lá. Assim sendo, a desobediência aos preceitos bíblicos se tornam evidentes, tá? Quando a relativação das coisas são colocadas como evidência.
na vida daqueles até que de uma outra maneira querem interpretar os textos sagrados ao seu bel prazer. Não é assim que funciona. Bom, logo, pegando a pauta do autor, acatamos, isto é, guardamos, temos como primazia e obediência a seus preceitos ou a suas doutrinas, isso nós, no caso, ok? Nessa compreensão, refutamos a relativação das coisas. Por quê? Porque acatamos, porque guardamos, porque temos como primazia, tá? E obedecemos os preceitos do Senhor com toda a propriedade, pautados e centrados dentro da doutrina da Bíblia. Falou? É claro que através da mesma, com toda a propriedade, passamos a conhecer a realidade do sobrenatural, tá bom? E como diz o autor, a literalidade dos milagres, a atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais com toda a evidência, pautados e centrados dentro das Escrituras. Por que é importante ler a Bíblia? Tá aqui, tá? Ou seja, passamos a ter uma visão totalmente centrada dentro da palavra com toda a propriedade. Negamos a relatividade das coisas, porque essa relatividade torna, tá, o cunho sagrado, tá, não como um cunho de obediência. Tá bom? Então muita gente peca e erra aqui. Vamos lá, mas vamos para o subtópico de número 2. Vamos lá. A iluminação do Espírito Santo. Gente, eu separei aqui, né? Vamos ver como é que fica isso aqui. Bom, a doutrina da iluminação se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente, que o capacita a discernir as verdades da palavra de Deus. Ok? Ele continua dizendo: somente o estudo racional não é suficiente para o entendimento da revelação escrita de Deus. Somente o entendimento racional não é suficiente. A Bíblia diz-nos com toda a propriedade, né, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Logo, não dá para eu pegar as coisas espirituais e racioná-las. Não dá, não tem como. Tá bom? Então isso aqui é muito importante. E ele coloca dizendo: a iluminação não é uma fonte paralela da revelação e nem substitui o exame das Escrituras. Tá, isso aqui é importante a gente observar, porque quando a gente fala assim, olha só, tem escola dominical, tem culto da palavra, culto de ensinamento, tá? Mas existem alguns que dentre nós diz que não precisa ir para a escola dominical, diz que não precisa de curso teológico, diz que não precisa ir para os cultos de ensinamento, porque ele lê e o Senhor dá para ele a revelação. Ah, é impressionante, mas existe, né? Não precisa, porque ele tem a revelação. Tudo bem, ele pode até ter a revelação, e eu não vou duvidar que ele não tenha a revelação. O problema é, será que a revelação que ele está tendo é o suficiente para ele conseguir aplicar o contexto com toda a propriedade? Porque se o Espírito Santo, se os discípulos, se a própria palavra, se o próprio Cristo diz que eu tenho que aprender as Sagradas Letras, diz que eu tenho que me dedicar a aprender a palavra do Senhor, então como é que ficam esses elementos que acham que não, a revelação é suficiente? Tá? Aqui nós temos uma resposta. É uma iluminação? Até é, mas ela não é uma fonte paralela. Ela não está desprezando o exame das Escrituras. Pelo contrário, quando você examina as Escrituras, a iluminação se torna mais evidente. Coisa linda, né? Vamos lá. A iluminação não aumenta e nem altera a Bíblia em hipótese alguma, pelo amor de Deus. Apenas elucida, a torna mais evidente, mais autêntica. Ok? Bom, elucida o que já foi revelado pelo Espírito Santo. Assim, o conhecimento da palavra produz comunhão com Deus, vida de oração, obediência e santificação. Quer explicação? Tá bom, vou colocar uma pauta aqui para vocês. Aqui. Nós temos, pega isso aqui, nós temos a iluminação, revelação da inspiração. Nós temos a iluminação, revelação
da inspiração. Pega isso aqui, olha o que eu coloquei: iluminação, revelação, inspiração. O que eu tenho? Eu tenho a iluminação, eu tenho a revelação da inspiração da palavra. Vamos lá, a elucidação, o que é isso? Eu tenho o entendimento da inspiração, coisa linda demais. Quando eu tenho a elucidação, o entendimento da inspiração, eu tenho a interpretação. Como assim, pastor? Eu tenho a compreensão da inspiração, que é a palavra de coisa linda. É isso que eu tenho. Gostou? Vamos lá. Por quê, pastor? Porque a palavra já é inspirada. Foi escrita por inspiração. Logo, estou colocando uma pauta para vocês aqui. Logo, quando a usamos, tá? Não temos só a inspiração à nossa disposição, tá? Quando eu uso a palavra, eu não tenho apenas a inspiração à minha disposição. Não tenho somente isso, não. Ok? Meu Deus do céu. Mas, como já disse, além de ter a inspiração, eu tenho a iluminação, que é a revelação da inspiração. Pegou? Da interpretação, para ser mais claro. É mais ou menos assim que funciona o papel. Bom, de onde vem a inspiração da revelação, pastor? Vamos lá. Do Santo Espírito de Deus, que foi quem inspirou os profetas, os escritores do Antigo Testamento com toda a propriedade. Tá? Da onde vem a inspiração da revelação, além do Espírito Santo? Da própria palavra de Deus com toda a evidência. Tá? Como é que eu obtenho, ou como é que eu alcanço essa inspiração, essa revelação, tá? E essa compreensão com toda a evidência? Por meio de uma vida compromissada com a palavra, com Deus, tá? Por meio de uma vida de oração, por meio de uma vida cheia de fé, por meio de uma vida cheia de Cristo, razão da nossa crença. Pega aí, deixa Deus te usar. Falou? Vamos lá. Bom, vamos fechar aqui o tópico de número 2. No subponto de número 3, ele coloca aqui o valor da experiência. Pois é. Olhando para isso aqui, olha só. O texto sagrado é útil para o ensino, diz ele. Repreensão e correção, a fim de tornar o salvo perfeito. Tá? Isso aqui, para mim, digo eu, é o que a leitura bíblica me proporciona com toda a evidência. Uma vida de experiência com Deus e com sua palavra. Ok? Vamos lá. Isso aqui para mim é suficiente. Vamos lá. Mas fique à vontade. Meu papel aqui é mostrar a importância da leitura e não trocar aplicações mastigadas com vocês, tá bom? Meu papel aqui é mostrar para vocês, tá? A importância da leitura. Então não tenho que ficar aqui trocando aplicações mastigadas que ele coloca com vocês, tá bom? Vamos lá. Ressalta-se, porém, que nem a experiência nem a tradição da igreja, pega isso aqui, ressalta-se que nem a experiência nem a tradição da igreja podem estar acima da autoridade da Bíblia. Somente a Escritura é o que pode, somente a Escritura é que pode, autenticar e até mesmo corrigir a experiência ou a prática da igreja, caso seja necessário. Ok? Vamos lá. Então isso aqui é importante. Uma vida de experiência com Deus e com sua palavra. Pegou? Maravilha. Pastor, uma vida de experiência no cristianismo, como é que isso acontece? Quando eu coloco a palavra em evidência na minha vida. A palavra vai me proporcionar experiências fantásticas, assustadoras até, incríveis, tá? Experiências surreais. A palavra é demais, gente. A palavra é linda, tá? Esse título aqui ele veio bem a calhar, né? Como ler as Escrituras. Você tem a responsabilidade de cunhar isso aqui aos alunos, tá? E mostrar com toda a evidência como ler as Escrituras, gente. Tem que ter muito tato. Vamos lá.
Tópico de número 3, regras básicas de interpretação. Vamos lá, regras básicas de interpretação. Vamos lá. Primeiro ponto aqui, ou subponto, tá? Ou subtópico, fique à vontade. A Escritura é olha só, a Escritura é sua própria intérprete. Coisa linda, né? Aqui ele fala sobre a hermenêutica, tá? Dizendo que a mesma tem origem, sangue de Jesus tem poder, vamos lá. Bom, a hermenêutica tem origem no termo grego hermeneutikos, que na teologia designa os princípios que regem a interpretação dos textos sagrados. Bom, a Escritura é a sua própria intérprete. Ok? Aqui ele diz que Lutero desenvolveu a máxima de que a Escritura tem de ser interpretada e entendida por si própria. Daí a linguagem da hermenêutica usada para dizer que a Bíblia interpreta-se a si mesmo, tá? Tem uma origem pautada dentro disto aqui com toda a evidência. Isso é um fato, né? O autor concorda aqui em pleno em gêneros, números e graus, e eu também, com toda a propriedade. Tá bom? Significa que devemos estudar a Bíblia seguindo o método pelo qual uma parte do texto auxilia na compreensão do outro. Tinha uma Bíblia, né? Ainda tem uma Bíblia, João Ferreira de Almeida. Ela usa uma linguagem bem diferenciada das linguagens que nós temos hoje, principalmente na linguagem de hoje, a King James, são totalmente diferentes. Tá? E as Bíblias, na maioria das vezes, vêm com aquelas notas, estudos de rodapé, são informações assustadoras, né? Que para aqueles que são preguiçosos, que não gostam de estudar, já vai, pega tudo mastigado ali e não lê Bíblia. Bom, mas tinha uma Bíblia que não tinha nada disso. Mas no meio dela havia uma coluna com vários versículozinhos, tá? E os versículos trazia várias citações de outros livros, para ser mais exatos, capítulos e versículos. Um númerozinho pequenininho em cima que fazia uma ligação com o versículo que estava sendo lido pelo autor. Quando aparecia aquele número no versículo, aquele número te levava para dentro daquela leitura da coluna e te levava para uma outra interpretação, um outro texto que tinha algo semelhante com aquilo. Isso era uma forma de você estudar a Bíblia e perceber que os versículos que eram montados ali dentro, tá, eles acabavam te dando uma elucidação clara do texto que você estava lendo. Ou seja, era a própria Bíblia interpretando-se a si mesmo. Isso aqui, tá, claro, com certeza, exigia do leitor da Bíblia, tá, muita atenção e muito cuidado. Mas para aqueles que gostavam disso, era uma forma deles passearem pela Bíblia sem sair da onde eles estavam. É lindo, eu gostava disso. Sinto falta dessa Bíblia, tá? Porque hoje a gente tem tudo mastigado, não precisa nem ir lá para o número, não tem nem númerozinho mais. Tudo bem, eu gosto das Bíblias de estudo, são boas, são ótimas, mas eu primeiro faço o meu estudo, faço minha análise, faço aquilo que o Espírito Santo está me proporcionando a fazer, e aí depois eu vou lá, se tiver alguma dúvida, eu pego desses rodapés, ou pego alguma informação e acrescento lá, mas eu procuro não me deter nesses pontos antes de saber o que Deus quer falar comigo. Ok? Então é importante, antes de você partir lá para os rodapés, partir lá para as informações, procura saber o que Deus quer falar com você primeiro, tá bom? Monta aí o seu escopo ou os seus bolsos, monte aí sua mensagem, monte aí seu estudo, escreva aí seu material, tá? Depois você vai lá e busca a informação se você quiser, tá bom? Isso é uma orientação, você segue se quiser, se não quiser, por favor, pelo amor de Deus, ignora até o que eu falei, tá bom? Mas vamos lá, hermenêutica tem sua origem no grego hermeneutikos, tá? Que traduz-se por interpretação dos textos sagrados com toda a propriedade. Se tempo tivesse, eu iria falar aqui sobre a importância dessa palavra hermenêutica, tá bom? Ele diz aqui, tem origem no grego hermeneutikos. Se a gente for a fundo mais um pouco, a gente vai ver que dentro da mitologia grega, o deus Hermes era o deus que trazia o recado dos deuses para os mortais e automaticamente trazia a vontade daquela entidade, daquela divindade para quem os deuses queriam se dirigir.
Então daí ele passou a ser o intérprete e mensageiro dos deuses. A palavra hermenêutica deriva justamente dessa divindade pagã, quer queiram ou não. Claro que aí surgem outros termos aqui, como hermeneuticóis e outros termos, que vão fugir dessa realidade do paganismo, tá bom? Deixando de lado essa raiz pagã para poder ser utilizada com toda evidência. Por isso, senhoras e senhores, eu disse aqui, tá? E com toda a propriedade, logo no início, na leitura, na verdade, bíblica, né? Que os três termos técnicos auxiliam, ajudam, e o autor coloca em evidência dizendo que não são infalíveis nem de autoridade maior que a Bíblia em hipótese alguma. Hermenêutica é ótima? É. Gosto de hermenêutica? Amo hermenêutica. Mas a hermenêutica não torna, tá, a Bíblia menor que a sua própria compreensão. Como já disse, a mesma, com toda a propriedade, reconhece que a Bíblia interpreta-se a si mesma, colocando-se no seu devido lugar. Tá bom? Diga-se de passagem, é uma matéria linda. Estudar hermenêutica é surreal. Tá bom? Amo exegese. Me amarro em homilética. Gosto demais da conta. Mas, vamos lá. Deixa eu partir para o número 2. Princípios de interpretação bíblica. Vamos lá. Aqui o autor toma a precaução de falar sobre os princípios gramaticais. Ele coloca históricos e literários em evidência. Tudo isso aqui entra dentro da interpretação no momento que o elemento está lendo a palavra do Senhor. Seja ele aluno da escola dominical, seja ele crente de modo geral. Ler a palavra do Senhor é se deparar com termos gramaticais de uma época diferenciada da nossa, ok? Com histórias de um tempo diferenciado do nosso, tá? E a forma literária de se apresentar de época para o tempo atual. Tanto é que quando queremos fazer uma aplicação do Antigo Testamento, tá, para os dias atuais, precisamos fazer uma transformação no conteúdo. E aí entra com toda a propriedade a exegese, entra a hermenêutica e entra a homilética para poder trabalhar com o conteúdo do Antigo Testamento, quase que uma transliteração, né? Literalmente, para a gente poder aplicar uma mensagem do Antigo no Novo, ok? E é claro que isso requer muito cuidado e muita graça de Deus e muito, mas muito cérebro para poder captar a informação. Tá bom? Por isso que é mais fácil você pegar uma mensagem no Novo Testamento que já está mais mastigada, né? Mas enfim, vamos lá. Aí ele coloca aqui, gramaticais, históricos e literários, ok? Enfatizamos que o texto bíblico tem sentido único e sempre que possível deve ser interpretado, olha só, literalmente. Sempre que possível, tá? Sempre que possível, não é toda hora que você vai interpretar literalmente. Existem interpretações que não pode ser levada para o lado literal, tem que ser levado para o lado da alegoria, das comparações, tá? Por isso que a hermenêutica é importante nesse papel. Ele coloca aqui, nesse aspecto é preciso tomar cuidado com as expressões de uso simbólico, alegórico, tá? Ele até dá um exemplo aqui, Cristo disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. Calma aí. Ou seja, isso aqui é uma forma alegórica, isso aqui é uma forma simbólica, isso aqui é uma comparação que Cristo está fazendo. Quando ele diz tomai o meu corpo, né? Tomai e comei, isto é o meu corpo, perdão, que é partido por vós, é uma linguagem figurada, simbólica, com toda a propriedade. Ele coloca dizendo aqui, esse texto mostra que corpo aqui não é no sentido literal. Por isso que ele fala em cima, deve ser interpretado literalmente, tá? Sempre que possível deve ser, sempre que possível, isso é, não é toda hora que isso vai acontecer. Quando aparecer uma leitura de cunho simbólico, alegórico, não tem como, né? Tá aqui claro e evidente, tá? Corpo aqui não é no sentido literal, tá bom? Mas figurado, já falei, né? Outro princípio refere-se ao contexto, isto é, analisar os versículos que precedem e seguem
o texto que se estuda. Bom, isso aqui também é muito importante, né? Parece até que a gente está formando aqui pregadores, né? Porque a ideia é justamente essa. Quando você pega um texto para fazer uma análise do mesmo e pautar uma mensagem dentro do mesmo, é aconselhável sempre que dê-se uma olhada em todo o contexto, ou seja, textos que antecedem o texto que você está lendo e textos que continuam logo após o texto que você está lendo. É bom que você faça uma leitura para ter um conhecimento plausível, tá, de todo o contexto. Porque se você pega apenas um texto, tá, para fazer uma análise sem procurar saber do que o restante está dizendo, tá, e continuará dizendo logo depois, torna-se um texto pretensioso, tá, e o cunho de heresia pode ser grande se você não tiver cuidado. Ele até fala sobre uma das citações que o pastor mega conhecido aí gostava muito de usar, né? Texto sem contexto é pretexto para heresia, tá bom? Disse a prédica, né? Bom, isso é uma verdade. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Texto sem contexto abre leque para heresia. Texto sem contexto abre com toda a propriedade uma proporção de achismo que acaba, ao invés de edificar, destruir. Tá bom? Por isso que é importante ter cuidado com a interpretação. Falou? Pois bem, vamos aqui para o número 3. Os perigos da hermenêutica pós-moderna. Bom, a primeira coisa que ele coloca aqui, a gente gosta de ver, é a ortodoxia. A ortodoxia nossa, verdadeira, vamos puxar um pouco de sardinha para cá, né? A nossa ortodoxia pentecostal, com toda a propriedade, refuta qualquer método que negue a inspiração verbal plenária da Bíblia, e eu concordo com ele, ok? Em gêneros, números e grau. Então, queridos, isso aqui é importante demais. Não só isso, negou a autoridade, negou a inspiração. Sai fora. A autoridade da Bíblia, tá, é suprema, tá bom? Então, queridos, isso aqui é muito importante a gente observar. Aqui ele fala sobre fragmentação de textos, fala sobre a relatividade mais uma vez, fala sobre a inspiração, tá? Sobre métodos subjetivos, tá? Focados no leitor, em prejuízo até mesmo daqueles que usam, tá, desse tipo de interpretações relativas, tá? Interpretações fragmentadas, interpretações que não têm aí base, porque o elemento não se preparou. Isso acontece muito hoje em dia, né? Pelo amor de Deus, gente. Tá uma coisa, pelo amor de Deus. Queridos, fiquem à vontade para cavar mais, né? Em aulas aqui eu sempre deixei claro, né? Tem gente aí querendo mudar o contexto daquilo que nós acreditamos, colocando aqui na cabeça dos assembleanos que não existe isso, não existe aquilo. Isso é fruto de quê? De uma hermenêutica pós-moderna, tá? Claro que com toda a propriedade, em alguns fatos dessas interpretações que nós vemos hoje, algumas estão ainda na época da igreja de Paulo, né? Da igreja primitiva, com toda a evidência. Mas vamos lá, deixe isso aí para lá. Fiquem à vontade, vamos para a nossa conclusão finalmente. Bom, a Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada, isso é um fato, ok? Bom, nesse mister somos auxiliados pela exegese, pela hermenêutica e eu coloco aqui pela homilética. Contudo, nenhuma das técnicas de interpretação estão acima da autoridade da palavra, como já disse no início, tá? Hermenêutica, homilética e exegese são aqui os pontos, são aqueles que auxiliam, são aqueles que ajudam, mas não são de supremacia, tá? E não estão acima da autoridade da Bíblia.
como ele termina dizendo aqui, tá? Não estão acima da autoridade da palavra de Deus. O que a igreja crê, professa, deve ser interpretado à luz da própria Bíblia com toda a evidência, e eu acrescento, auxiliado, pautado na graça do Espírito Santo, que é quem realmente faz a gente entender a contextualização de todo o conteúdo sagrado. Ok? Então, senhoras e senhores, estudar a palavra do Senhor, aprender como lê-la é fundamental. Isso é muito importante para o cristão.